Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é um resumão, eu fiz uma lista dos 10 melhores livros de terror barra suspense que eu li nesse primeiro semestre, tá? Para não deixar acumular muito, porque tem muita coisa aí ainda para vir no segundo semestre, muita coisa interessante. Então, eu já resolvi fazer um resumão para vocês. Todos os livros que eu vou citar aqui, sem exceção, tem a resenha aqui no canal, tá bom? E todos também vocês encontram facilmente para ler. Tem um aqui que vocês vão ter dificuldade para encontrar, mas os outros todos têm à venda, tá bom? Mas mesmo assim, o outro vocês encontram na estante virtual ou em outro site que vocês conseguem comprar livros usados. Vamos lá então? Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both play. You really don't want me to play? Captain Howdy said no. Who's Captain Howdy? Howdy. Gente, eu vou começar pelos e-books, depois eu venho com os livros físicos, tá? Eu li bastante e-book esse ano, muita coisa boa, coisas mais ou menos, algumas coisas ruins também, mas de maneira geral eu li muito e-book muito bom. Vou começar com O Passageiro, do autor Manel Loureiro. Esse livro é considerado, ele está classificado como sim um livro de terror e ele mistura vários elementos ali. Eu gostei muito desse livro, ele é muito diferente. Se você ainda não conhece, dê oportunidade, vocês encontram o livro físico facilmente na Amazon também, tá bom? Gente, esse livro, essa história vai se passar então com um navio transatlântico enorme, gigantesco, que vai ser encontrado no meio do oceano durante a noite, bem no meio do nada, por um outro barco, né? Um barco pequenininho ali. E eles vão encontrar esse transatlântico abandonado praticamente, na total escuridão, sem nenhum sinal, sem nenhuma viva alma. E eles têm a ideia, né, de entrar então no navio, porque se você consegue rebocar o navio, ele acaba sendo seu e etc. Então é interessante para eles que conseguissem rebocar. Eles entram no navio e é muito estranho, porque é uma penumbra, é uma total escuridão, um total silêncio. Não tem ninguém dentro desse navio. Simplesmente as pessoas desapareceram, sabe-se Deus quando e por quê. Não tem nenhum vestígio de violência, nada. E eles vão, e conforme eles vão ali entrando no navio, eles encontram perto do convés ali um bebezinho. Só tem esse bebezinho lá e vivo, ele tá bem, mas é só ele, né? É uma situação muito estranha, muito bizarra. E aí passam-se muitos anos e esse bebezinho já é um senhor, já é um idoso, muito rico, muito poderoso, dono de cassinos, etc. Ele tem então muito poder e muito dinheiro. E esse poder vai fazer com que ele consiga comprar o transatlântico, que se chama Valkyrie, para ele tentar, e ele vai refazer a rota que o navio fez quando aconteceu esse sumiço dessas pessoas, né? Acredita-se ali que entre tripulação e passageiros, mais de 400 pessoas sumiram. Então, descobre-se também que esse navio era um navio nazista. Então, com o dinheiro e o poder que ele tem, ele vai fazer essa rota, contrata uma jornalista para descrever tudo aquilo que vai acontecer. Né? E aí, gente, é um livro super diferente, tem elementos de terror, tem muito suspense, a gente não sabe se tem alguma explicação lógica para isso, se realmente é um navio amaldiçoado, um mal, a gente sabe que tem alguma coisa ali estranha, um mal ancestral que anda por ali. O que aconteceu com essas pessoas, né? Super indico esse livrão pra vocês, gente. Agora eu vou indicar
um thriller, né, da Tess Gerritsen. Vou indicar os dois que fazem parte da série da Maura e da Jamie. O primeiro é o Dublê de Corpo. Esse livro é muito bom, também é um dos melhores da série. Você pode sim ler separadamente a série, como eu sempre comento com vocês. Pelo menos o Cirurgião eu acho interessante, tá? Aí, se vocês gostarem, o único que precisa ler, que tem uma sequência direta, é o Dominador. Os outros você pode ler separadamente, porque os casos são fechados. Se você pegar algum spoiler, vai ser do desenvolvimento dos personagens, tá? Em Dublê de Corpo, a Maura tem um dia muito cansativo, ela fez muitas autópsias, ela tá indo embora para casa. Quando ela tá chegando, ela vê uma movimentação estranha bem em frente à casa dela. Muita gente, muita polícia. E ela descobre que uma mulher é morta dentro do carro com um tiro, praticamente de frente para a casa dela. E as pessoas, quando veem a Maura chegando, estranham aquilo, se sentem meio desconfortáveis, porque essa mulher que foi encontrada morta, ela é idêntica à Maura. E ela não só é idêntica, mas a gente logo vai descobrir que ela é sim irmã e irmã gêmea da Maura. A Maura é adotada, os pais já morreram. Então ela não viveu, ela não cresceu com os pais. Aqui é um livro que vai falar sobre as origens da Maura, vai falar também sobre, será que o mal ele é hereditário, ou será que ele é fruto do meio em que a pessoa vive, ou é uma combinação dos dois, né? E a Maura, só para localizar bem vocês aqui, buscando pela origem da Maura, a gente vai descobrir que a mãe dela se encontra presa hoje. E ela é uma das assassinas serial killers mais cruéis que existem. Então, é um livro com muitas reflexões, no ponto de vista psicológico, no ponto de vista médico. É muito interessante e é lógico que a trama vai ficar fechadinha. É um livro muito bom. Agora, o próximo livro também, então, faz parte da série, que é o Clube Mephisto. Eu tinha que indicar pra vocês. Na verdade, gente, nessa série eu gostei de todos os livros, mas sempre tem alguns que se destacam, né? O Clube Mephisto é o que se diferencia um pouquinho do que Tess Gerritsen vem fazendo ali na série. Aqui a polícia vai encontrar uma cena de crime muito bizarra, onde eles vão encontrar uma mulher esquartejada, e nessa cena tudo se leva a crer que possa ser um ritual satânico. Os elementos estão ali: velas pretas, pratos, mesas postas, como se fossem os Cavaleiros do Apocalipse, palavras em latim ao contrário, que significa assinaturas em latim ao contrário, que significa pacto, né? Então os elementos estão ali, mas os crimes não vão parar por aí. O que a gente tem aqui? Realmente se trata de um pacto, se trata de um louco assassino completamente louco, cruel, desequilibrado, confundindo a polícia usando esses elementos, e por trás, e nessa trama vai aparecer também o Clube Mephisto, que é o que dá o nome ao livro, que é um clube, uma associação, é muito mais que um clube, né? Uma associação composta por pessoas que têm muito dinheiro, pessoas muito poderosas e inteligentes que estudam o ocultismo. Não é qualquer pessoa que entra lá. Então, e esse clube vai aparecer para auxiliar a polícia ali, né? E descobrir quem é que tá causando esses crimes. E aí a trama vai que vai, né, gente? Agora, o próximo livro que eu vou indicar para vocês é Dolores Claiborne, do Stephen King. Esse livro é bem antigo, já tem uma adaptação com a Kate Bates e tudo mais, que é o filme, eu falo um pouco mais da resenha, aliás, gostei demais. Kate Bates, né, gente? E aí a Suma foi um super acerto, porque daí eles lançaram, né, com a capa dura da Biblioteca King, aquela coisa toda. Com essa capa lindíssima laranja. Não é um livro grande, mas o que tem ali, se eu não me engano, são 200 e pouquinhas páginas, mais ou menos.
E aqui a gente vai conhecer a história da Dolores, que está sendo acusada pelo assassinato da patroa dela. E ela vai presa e lá, para se defender, na verdade, desse crime que ela não cometeu, outro crime vai ter que vir à tona, de que é no passado. Ela vai ter que revelar e explicar o que aconteceu, porque ela matou o ex-marido dela. E aí a gente vai conhecer a história da Dolores. É um livro realmente que mereceu essa nova edição ser relançado para que as pessoas conheçam ele, porque ele fica esquecido, né, gente? Apesar do filme ser maravilhoso e, aliás, é fiel, tinha que ter um livro assim, eu acho que foi super merecido. Foi um dos melhores. Aí agora, o próximo livro que eu li em e-book também é do Stephen King, é Holly. A Holly é uma das melhores personagens criadas pelo Stephen King, na minha opinião. Na opinião também geral dos fãs do Stephen King, que já conhecem a Holly dos outros livros. Esse livro em especial, eu realmente, fortemente indico para vocês lerem pelo menos a trilogia Mr. Mercedes, que é o Mr. Mercedes, Achados e Perdidos e O Último Turno. São esses 3. Porque é lá que vocês vão conhecer a Holly, de como que ela era, como ela surgiu, o porquê ela é daquele jeito, a agência de detetives Achados e Perdidos que é dela. Então, assim, pelo menos precisa sim, tá, gente? Daí depois ela vai aparecer, né, em outras histórias, em Outsider e no conto, em um dos contos do livro do King que se chama Com Sangue. E cuidado quando vocês forem ler o Com Sangue, porque ele traz spoilers, e o Holly traz spoilers de todos esses livros que eu falei pra vocês. Se vocês não têm interesse de ler nenhum deles, vocês vão perder muita essência da Holly. Mas vocês não vão ficar muito perdidos, porque ela vai soltar spoilers, ele solta, mas dá pra entender, tá? Aqui, gente, é um livro muito bom do Stephen King. Você percebe que ele tem um carinho diferenciado por essa personagem. A Holly, ela tá já atualmente na faixa dos 50 anos, mais ou menos, né? E ela tá ali na agência trabalhando como detetive. A gente já tem alguns personagens dos outros livros. E aqui, gente, vai acontecer alguns desaparecimentos muito estranhos. E diferente da maioria desses livros, a gente ainda não sabe quem é o assassino, mas nesse daqui a gente sabe desde o começo. E aí a gente vai acompanhando a Holly chegando até esse momento. É um livro bem grande, vai dar bastante trabalho, ele é bem descritivo, o King não tem pressa, só que ele não é chato. Aqui, como eu falei pra vocês, a gente já sabe quem são os criminosos, né? É um livro que vai falar sobre como nós subestimamos, eu acho que a maldade, o índice de maldade, o poder que uma pessoa tem de fazer o mal ao outro pela aparência, pela idade. A gente acha que realmente um idoso, uma idosa não pode fazer o que vai ser feito aqui. Isso aqui tá no começo do livro, né, gente? Então não é spoiler. Então, assim, é um casal de idosos que vive ali e pessoas vão desaparecendo e a Holly vai descobrindo aos poucos o que vai... A Holly, ela tá genial aqui e ela vai conseguir, gente. Garanto pra vocês, porque ela é muito inteligente e muito esforçada. Então, assim, parabéns pra Holly. E assim, os vilões dessa história eu considero um dos piores vilões do Stephen King com relação à maldade, vilões não sobrenaturais. Porque, gente, eles são completamente frios. Não consideram a dor do outro, o sofrimento do outro, não consideram o outro como ser humano. Na verdade, eles só fazem o que fazem em benefício próprio. Eu achei muito criativo essa ideia do Stephen King, e pode parecer um absurdo, gente, mas a gente que vê muito true crime, vocês podem ter certeza, se já não existe um negócio desse, tem parecido, viu?
Maravilhoso, tá, gente, esse livro. Agora eu vou para os livros físicos que eu tenho aqui. Vou começar com um livro nacional que eu li em parceria com a editora VEC, que é Vozes Sombrias de Irena, da Mia Sardinha. Essa capa é muito bonita, da Mia. E ela é uma escritora muito talentosa. Ele é um livro fininho, assim, gente, maravilhoso. É um folk horror para quem gosta, né? Aqui é um livro de são 4 gerações de mulheres, mas elas atualmente não são unidas devido a alguns problemas ali, mas que vão ter que se reunir para enfrentarem um mal ancestral ali, muito perigoso para elas. A matriarca da família, ela sofreu um AVC, ela se encontra em estado muito grave no hospital, e isso vai fazer com que as outras mulheres da família se reúnam, porque coisas estranhas vão acontecer. Aqui na cidadezinha, se passa no clima de frio também, quem gosta, alguns homens vão começar a morrer, e o elemento de água tem tudo a ver com isso. Mas não são todos homens, são alguns. E existe uma figura fantasmagórica muito assustadora que vive aparecendo por aí. E a gente começa a perceber que ela aparece sempre em momentos específicos ali dos acontecimentos. E só as mulheres dessa família é que conseguem ver. É uma história de terror com elementos folclóricos. A gente tem aqui alguns animais, né, que tem um papel específico dentro da literatura. Então, assim, essas mulheres têm um mistério de família muito interessante. Então, você quer saber o porquê do sumiço desses homens, quem são essas mulheres, o que está acontecendo aqui. O mal, que mal é esse que ronda, né, que as ronda e que fazem com que elas se unam, deixem as diferenças de lado para poderem se proteger. É um baita de um livro, gente. Esse livro aqui é o que mais divide opiniões aí pela internet, mas eu resolvi colocar ele na lista porque, apesar dele ter desandado ali do meio até uma boa parte até o final, eu gostei muito da proposta, eu gostei da escrita e eu gostei do final. O problema realmente é um miolo ali entre o meio, né, e um pouco antes do final ali. Ele é um livro totalmente fora da caixa. Aqueles que você acha que sabe do que é, mas você não sabe. Que é o Amigo Imaginário de Stephen Chbosky. Ele tinha tudo para ser perfeito. Ele estava perfeito para mim desde lá do começo. Mas realmente o autor ele dá uma desandada, gente. Mas a ideia... Aqui o protagonista é um garotinho que é o Christopher. É o Christopher, sempre esqueço os nomes, né, gente? Ele tem 7 anos. E ele vem fugindo dos lugares onde ele mora com a mãe, porque ela viveu ali um relacionamento muito abusivo com um namorado. Não é o pai do Christopher, ele já é falecido, a gente vai conhecer lá na frente, por quê? E ela vem fugindo desse namorado. E ela passa muito aperto financeiro, e ela trabalha o dia todo e ainda passa dificuldade, e são só os dois. O pessoal confunde muito e compara muito ele com o It a Coisa do Stephen King, mas, gente, não tem nada a ver. Uma coisa, outra coisa. A única semelhança é que realmente lá na escolinha, ele tem lá os amiguinhos dele, você vê que diante das dificuldades um protege o outro. E isso lembra It a Coisa, mas não tem nada a ver, para por aí. É um livro que vai falar muito mais sobre a relação de mãe e filho do que qualquer outra coisa. Aliás, é uma das coisas mais bonitas que eu já li até hoje, de relação de mãe e filho. Prestem atenção nisso também quando vocês forem ler o livro, tá? E aí, gente, num determinado dia, o Christopher vai sumir, porque tem um bosque muito grande ali próximo à casa deles. A mãe vai ficar desesperada. Vai passar uma semana
E ele vai ser encontrado, vão levá-lo até a polícia. Ele estava bem magrinho, né, e tudo mais. E ele vem um pouco diferente. Ele sempre teve dificuldade de aprendizado, principalmente com matemática e leitura. Aqui não diz, mas para mim é evidente que ele tinha dislexia. Então ele não conseguia ler nenhum livrinho da escola. Até que de repente ele gabarita uma prova de matemática. E ele também começa a ler livros cada vez mais difíceis, pegar vários livrinhos ali na biblioteca. E ele começa a sentir umas dores de cabeça também constantes, né? E a mãe sabe que aquele sentimento de mãe que você sabe que tem alguma coisa errada, mas você também não quer que tenha, mas você também não sabe o que é e como você pode ajudar. E eles sempre tiveram uma relação muito aberta, sempre faz o papel de mãe, ela é firme, ela educa, mas ela também é amiga dele. Então ela sempre ensinou para que ele contasse tudo para ela. E ele começa a não contar tudo assim para ela. Por exemplo, que começa desde do surgimento dele de novo, desde que ele foi encontrado, o surgimento lá de um amigo imaginário. E esse amigo imaginário, que ele chama de amigo bonzinho, fala coisas pra ele, sussurra coisas pra ele, fala: a sua professora, ela tá com bebida alcoólica na garrafinha, disfarçada. Ah, tá vendo o seu amiguinho? Aquelas crianças, tem algumas crianças problemáticas aqui, tem uns mini delinquentes aqui, né, que fazem bullying com ele e tudo mais. Olha, ele passa isso e isso na casa dele, fulano de tal, sussurra coisas pra ele que ninguém sabe, né? Mas você não pode contar pra sua mãe, tá? Não conte pra sua mãe, porque ela não vai entender, que não sei o que, então ele não conta pra mãe dele. E aí a gente tem uma figura muito estranha, que é chamada de mulher sibilante, que ela é muito feia, muito assustadora, e ela faz aqui o papel da antagonista, da criatura do mal ali. E aí, determinado dia, o Christopher bota na cabeça dele que ele tem que construir uma casinha na árvore. E os amiguinhos dele da escola vão. E o Christopher tá diferente. Você vê que para uma criança de apenas 7 anos, ele faz muita coisa, né? E aí eu já não posso contar mais nada. É um livro de terror. É um livro sobre relações humanas. E ele é daquelas histórias realmente fora da caixa. Não é nada daquilo que você imaginou. Me lembrou muito um filme, mas eu não posso falar qual é, porque daí vocês podem matar a charada. Mas me lembrou bastante, viu, gente? Bom, mas divide opiniões. A Torre do Terror, da Jennifer McKenna, não sei como que fala o nome dessa mulher, gente, ó. Eu já trouxe um livro dela aqui. Esse A Torre do Terror é uma capa super legal. Esse daqui também é um folk horror. Você vê pouco pessoal falar por aí. Vale super a pena, gente. Ainda tem na Amazon pra comprar, se eu não me engano, hein? Olha aqui atrás. Super legal. Então aqui também a gente vai ter gerações de família. E é um livro inspirado, tem muitas referências com o Bates Motel, tá? Inclusive, a torre era um hotel de beira de estrada e que ele prosperou muito antigamente, até que dali depois dos anos 70, né, o movimento foi abaixando porque construíram também uma rodovia ali próximo, né? Ele, inclusive, menciona o Bates Motel aqui. Então, os clientes vão diminuindo por conta dessa rodovia, né, mas e é uma torre que tinha 28 quartos. Se passa na Inglaterra, tá, gente? Só que na verdade a gente vai descobrir que eram 29 quartos, porque as garotinhas aqui da história, quando elas eram crianças, elas viviam brincando, né, nos momentos que o hotel era próspero. E elas acabaram encontrando esse quarto 29. E depois disso, elas se separaram e nunca mais se falaram, e a gente não sabe o porquê. Se passam muitos anos, cada um seguiu sua vida. Uma ficou na cidade, casou e teve filhos. A outra foi pra cidade grande, né, e vive uma vida mais moderna, mais agitada. Até que uma delas
vai matar a família, o esposo, 2 filhos. Na verdade, uma garotinha vai sobreviver. E ela vai se matar em seguida. E aí, a gente não sabe o que aconteceu e a trama vai seguir a partir daí. Vão ligar para uma das amigas e vão falar, olha, aconteceu isso, isso e isso. E elas falam, ela jamais faria isso, tem coisa errada. E aí tem bastante, gente, elemento folclórico aqui. É um baita terrorzão. Você quer saber que quarto é esse, que mistério que envolve esse hotel, né? Por que da existência desse quarto e por que a Ana, que era uma das moças, fez isso, né? Então a gente vai e volta no passado. Essa autora costuma fazer isso também. E aí, gente, vou falar dele aqui pra vocês então, pra encerrar esse semestre, que são 2 livros aqui do mesmo autor, que é A Maldição de Domaro, se diz Domarã, segundo as minhas pesquisas, né? Do Advid, Lindkevich. Esse aqui é um livro bem grossinho também, gente. Esse daqui eu comprei no Mercado Livre, porque eu não achava mais na Amazon, tá? Super compensa. Mas é um livro muito diferente. Tem que ter a mente aberta. Quem gosta de Stephen King é quem realmente vai gostar dele. O pessoal compara bastante, realmente tem semelhanças. O jeito de construir o personagem, sabe? Eu acho que essa capa é muito legal. Então, gente, esse livro é sueco. E é considerado, sim, um livro de terror, no meu entender. E aqui, o personagem, deixa eu ver se eu me lembro o nome dele, gente. Eu não vou lembrar o nome dele agora, porque eu esqueço o nome das pessoas. O Anders e a Cecília são casados. Eles têm uma filhinha chamada Maja, pequenininha. E eles vão para um arquipélago localizado em Domaro, que é uma ilha muito afastada, que a família do Anders vem de lá. A origem dele é de lá. E aí, eles vão fazer uma saída ali durante a noite. O que vai fazer andando no meio da neve com a criança? A Maja vai desaparecer e não vai restar nenhuma pista, nenhuma pegada, nada. Não se acha a garotinha. E aí o Anders vai embora, arrasado, o casamento não sobrevive a isso. E ele não supera, gente. Ele precisa descobrir o que aconteceu, voltar na ilha, porque ele precisa seguir em frente, né? E então ele volta para tentar descobrir o que aconteceu. E na verdade é um livro que vai falar muito sobre culpa. Os personagens secundários aqui, na verdade, para mim, foram muito mais interessantes do que o Anders. A trama, ela fala muito sobre a questão do desaparecimento, né? Como que ela é devastadora dentro de uma família. Mas a relação do Anders com a Maja não foi uma coisa assim que me chamou tanto atenção. E temos um motivo para isso, vocês vão ver. Nada que o Advid escreve é em vão, mas é um livro muito diferentão. Aqui tem uma espécie, não sei o que dizer, se veio de outro, não sei de onde veio, um bichinho. É muito diferente, gente, que ele tá ali na história também. Parece uma minhoquinha preta, sabe? Desidratada ali, que é encontrada, e quando ela entra em contato com a hidratação, ela entra na pessoa e se torna um só. Gente, é muito doido. E aí vai ter a relação do mar com o homem, que tem tudo a ver com o autor, né? Ele tem uma relação pessoal ali com o pai e com o mar. E, gente, é muito doido esse livro. Eu destrincho ele bem na resenha que eu fiz, tá? É bem legal, foi um dos melhores livros que eu li esse ano. Dele também, aí já é pra quem não gosta de livro tão doidão assim como eu indico o Mortos Entre Vivos, né, dele. Aqui ele vai lembrar bastante Frankenstein, umas referências mesmo a Frankenstein e o Revival do Stephen King. Num dia, de repente, do nada, vai ter uma pane
elétrica e os mortos vão levantar. No começo, seriam ali, a gente vê que são os mortos do necrotério, os que tinham acabado de fazer autópsia, mas com o passar do tempo, mortos da tumba também vão levantar. E no começo também, eles parecem ser inofensivos, eles vivem catatônicos, tem aparência muito assustadora, porque eles estão ali, alguns estão todos costurados de autópsia, né? Alguns sofreram acidentes violentos, alguns já estão em estado de putrefação, então não é nada agradável. Então ele tem vários arcos aqui, são 3 arcos principais, os 2 mais marcantes é da Eva, que ela vai da Eva, do filhinho e do esposo, e ela tá viajando logo no começo do livro. Ela sofre um acidente muito brutal, ela morre na hora, e ela é a primeira personagem que vai despertar aqui pra nós. E ela tá muito machucada, ela tá com o olho pra fora, ela tá com a cavidade abdominal nas costelas aparecendo, os grampos pendurados, tá a metade da cabeça meio que esmagada, e ela desperta. A gente tem outro arco também do menininho, de um avô, que na verdade perdeu o netinho dele de 2 anos. 2 anos, mais ou menos isso, gente, o netinho dele tinha, bem pequenininho. Há um tempo atrás, não, ele tinha uns 4, não me lembro. Mas o netinho dele faleceu há 2 anos atrás. E a gente vai acompanhar a sociedade e os políticos lidando com isso. E conforme ele vai vendo as notícias, passa pela cabeça dele, e se eu desenterrá-lo? Não vou contar mais nada pra vocês, gente. Então a gente vai percebendo, é um livro que vai falar sobre perda, porque aqui você já teve o seu ente querido que morreu, você já passou pela dor do luto, algumas pessoas já superaram, né, convivem, não esquecem, mas já convivem com aquilo. Já passaram pelo processo do luto. Aí, de repente, do nada, na sua casa, bate lá o seu familiar. Tem um homem aqui que ele sai da tumba e ele vai... Porque eles aparecem, simplesmente. E ele vai na casa da mulher. E ela viveu um relacionamento abusivo com ele por a vida inteira. Ele não foi bom pra ela. E a morte dele, pela primeira vez, ela entende que aquilo foi uma libertação. E de repente o homem aparece de novo na frente dela. Então é muito doido. É um livro que vai falar sobre, assim, o que será? Quem é aquele ser, aquela criatura que está ali? Tem memória? Tem lembranças? Ela sabe quem ela é? E se ela tiver memória e lembranças, porque eles não falam? Eles balbuciam algumas coisas. A gente não sabe se eles têm pensamentos, raciocínios, se eles lembram quem eles são. Se eles lembram, então a gente tem que acolher essa pessoa de novo? Ou aquilo ali o mundo tá acabando? Ele também tem um viés científico e um viés religioso para você definir ali, entender o que tá acontecendo. Então, cada um pensa de uma maneira. É um baita de um livraço, viu, gente? Esses foram os livros, então, que eu queria indicar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foram os melhores, né? Que venham aí mais livros para eu poder trazer, apresentar eles aqui para vocês. Eu busco trazer livros um pouco mais diferentes, para não ficar muito repetitivo na internet, né, gente? Porque eu, como também consumo conteúdo, é muito mais do mesmo. Tá difícil. Então, eu tento trazer coisas novas, mas também coisas diferentes, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, então. E tchau, tchau!